Olá, meninas, boa noite. Esse vídeo eu vou gravar sobre o capítulo de ontem, né? Ontem a minha pressão caiu bastante, eu tava com a pressão 7/4. Tudo que eu consegui fazer ontem foi dormir. Consegui fazer apenas uma live ontem com a Carol, estava marcada de fazer a live com ela. Graças a Deus eu consegui ainda levantar e fazer a live, mas quem assistiu a live viu, eu estava com bastante dificuldade. Parecia assim que eu tava, né, fazendo aquela força para poder conseguir falar e tal, e eu não consegui de verdade fazer o vídeo aqui para vocês. Por isso eu estou fazendo hoje, com um dia de atraso, mas eu tenho certeza que vocês vão assistir e a vida de vocês vão ser abençoadas e edificadas através deste vídeo, tá? Não deixa também de assistir a live lá da Carol, que foi muito boa, falamos sobre muitos temas que nos ajudam dentro do casamento. Um deles foi sobre a manipulação, né? Era algo que eu tinha, era um costume que eu tinha e que era uma ferramenta que eu usava acreditando que era benefício para o meu casamento. E mal sabia eu que eu estava destruindo o meu casamento com esta ferramenta, tá? Tem um vídeo lá no meu Instagram, ficou gravada a live, é só você ir lá procurar no meu perfil que tá lá gravado, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a obediência. A preocupação de Lisa era que seu marido Jonathan não estivesse crescendo espiritualmente tanto quanto ela. A sua comunhão com o Senhor se aprofundava cada dia, enquanto a dele parecia estar diminuindo com a mesma rapidez. Ela ficava frustrada com a falta de compromisso espiritual dele, porque queria que crescessem juntos, compartilhassem suas experiências nesta área vital de suas vidas. Gente, isso aconteceu comigo logo no início do meu casamento. Quem conhece meu testemunho sabe, né, que o Tiago ficou quase um mês sem ir para nenhum tipo de culto, sem dobrar o joelho para orar, sem abrir a Bíblia para ler, sem fazer nenhum tipo de jejum, de nada que demonstrasse que ele estava com comunhão com Deus. Foi quando eu entrei em desespero, né? Foi aí que a minha vitória chegou. Foi através deste momento que a minha vitória chegou. Então, isso é uma coisa que realmente acontece nos casamentos, acontece conosco e realmente dá um desespero enorme no coração da esposa. Lisa não queria ser o seu peso pesado espiritual na família. Sempre que falava a respeito, Jonathan protestava, dizendo que a sua profissão o mantinha ocupado demais para passar o tempo com o Senhor e ler a sua palavra. As suas viagens de negócios também o obrigavam a sair da cidade nos fins de semana, e ele então deixava de prestar culto ao Senhor com Lisa e os filhos. O que mais a perturbava era que nada disso parecia aborrecê-lo. Isto é, até que seu trabalho se tornou mais desafiador do que ele podia desincumbir-se confortavelmente. À medida que ficava mais estressado, Lisa pôde ver como o trabalho estava esgotando. Ela sabia que se ele pudesse conciliar as coisas passando tempo com o Senhor a cada dia e recebendo força espiritual, sua vida iria melhorar. Tinha também a certeza de que ele ainda não estava pronto para ouvir a verdade. Embora Lisa soubesse que Deus estava chamando Jonathan para este passo de obediência, ela decidiu não dizer nada. Em vez disso, orou todos os dias para que ele desejasse mais da presença de Deus em sua vida. Embora orasse durante meses sem sinal de mudança, certa manhã ele anunciou baixinho: "Vou mais cedo ao escritório hoje, porque preciso de tempo a sós com o Senhor antes de fazer qualquer outra coisa." Lisa agradeceu silenciosamente a Deus. Desde então, salvo algumas exceções, ele passou a sair cedo de casa todos os dias para ler a Bíblia e orar em seu escritório. Isso foi há 2 anos e agora esta disciplina espiritual estendeu-se também à física. Ele está se exercitando, comendo bem, perdendo o excesso de peso e ganhando novas energias. Só Deus pode fazer isso, verdade, gente. Se você observar que seu marido está andando claramente por um caminho errado, deve dizer alguma coisa? Em caso afirmativo, o que deve dizer e qual a hora certa para fazê-lo? O melhor meio que encontrei para isso é levar o assunto primeiro a Deus
e pesá-lo na balança do Senhor. É possível ele mande que fique calada e ore, como fez com Lisa. Mas, se orientá-la para falar a seu marido sobre o assunto, haverá muito mais possibilidade dele ouvir a voz de Deus nas suas palavras, se você estiver orando antes de falar. Qualquer coisa entendida como implicância será contraproducente e é melhor que não seja dita. Orar para que os olhos dele se abram à verdade e o seu coração seja convencido será muito mais eficaz do que você dizer-lhe o que deve fazer. Você pode encorajá-lo para fazer o que é certo e orar por ele para que faça o que é certo, mas no final será a voz de Deus que causará o maior impacto. Homem algum pode receber tudo que Deus tem para ele, se não estiver vivendo em obediência. Jesus, que nunca fez rodeios, disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Ele sabia que nada daria ao homem mais paz e mais confiança do que saber que ele está fazendo o que Deus quer que faça. A palavra de Deus promete que se seu marido for obediente aos caminhos do Senhor, encontrará misericórdia. Salmo 25:10. Paz, Salmo 37:37. Felicidade, Provérbios 29:18. Fartura, Provérbios 21:5. Bênçãos, Lucas 11:28. E vida, Provérbios 21:21. A desobediência resulta em graves consequências. Provérbios 15:10. Em orações não respondidas. Provérbios 28:9. E na impossibilidade de herdar as grandes coisas que Deus guarda para ele. 1 Coríntios 6:9. Andar em obediência não significa apenas seguir os mandamentos, mas também atender às instruções específicas de Deus. Por exemplo, se Deus instruiu seu marido para descansar e ele não fizer, isso é desobediência. Se ele mandou que parasse de fazer um certo tipo de trabalho e ele continua fazendo, isso também é desobediência. Se ele lhe disse para mudar e ele não mudou, isso também é desobediência. O homem que faz o que Deus pede constrói a sua casa na rocha. Quando a chuva, a inundação e o vento chegarem e caem sobre a casa, ela não será derrubada. Mateus 7:24-27. Você não quer ver a queda de sua casa por causa da desobediência de seu marido em qualquer área. Embora não lhe caiba fazer o papel de mãe ou de policial para ele, é sua obrigação orar e falar depois de receber as ordens de Deus. Se a desobediência de seu marido aos caminhos de Deus já derrubou de alguma forma sua casa, saiba que Deus irá honrar a sua obediência e fará com que você não seja destruída. Ele derramará as suas bênçãos sobre você e restaurará o que foi perdido. Continue orando para que seu marido não tenha problemas em ouvir a voz de Deus e que tenha força, coragem e motivação para agir de acordo com o que ouviu. Lindo, né, gente? Então, a oração de ontem que vocês já fizeram falava sobre isso, que vocês possam meditar nessa palavra, que vocês possam ser edificadas por essa palavra que foi muito importante, por isso eu não quis deixar de gravar esse vídeo para que vocês venham desfrutar desse ensinamento para a vida de vocês. Amém? Super beijo e agora eu vou gravar o próximo.